Olá, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar Tira Dúvidas, aula de arte número 1. Eu sou a professora Arlene Azulay e estou aqui para acompanhá-los. Então, fiquem atentos ao conteúdo desta aula que vamos dar dicas valiosas. E vamos ao tema desta aula. Bem, a nossa aula é a número 1 e nosso tema é arte para quê? E o objeto de conhecimento é a concepção de arte. E agora vamos chamar a dúvida desta aula. Estamos aqui ao lado da escultura do francês Rodin, o pensador que está fazendo a seguinte reflexão: arte para quê? Você já parou para se perguntar por que existe a arte? Será se a arte influencia na sua vida, no seu cotidiano? Você já caminhou pelas ruas da cidade e observou a arquitetura? Já olhou com atenção as esculturas das praças, dos monumentos? E como você se diverte? Você vai ao cinema, assiste a shows musicais, a espetáculos de dança? Já foi a uma galeria de arte, ao museu? Será se a arte tem funções ou ela foi feita apenas para ser apreciada? Vamos tirar dúvidas sobre as funções da arte? Então, afinal, para que serve a arte? É difícil responder de forma objetiva o que é ou não arte. Cada sociedade, em épocas e lugares distintos, define seus padrões artísticos e entende a arte de modos diferentes. A arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Agora vamos fazer uma viagem pela história da arte. Vamos lá na pré-história. Os homens primitivos já produziam arte sem mesmo conhecer a palavra arte. Eles produziam as pinturas rupestres. E os historiadores, ao analisar essas pinturas, concluíram que faziam parte de um ritual de magia. Já na antiguidade, a gente vai falar na civilização egípcia. A arte era voltada para a religiosidade, para enaltecer a figura dos deuses e do faraó, que era considerado um deus vivo na terra. Então, ela tinha a função religiosa e também a durabilidade, já que enaltecia a figura dos faraós até os dias de hoje, através das pirâmides que até hoje resistiram ao tempo. Já na Grécia Antiga, a arte era voltada para a beleza, para a estética. Ela valorizava mais o ser humano. Já na arte romana, a arte era voltada para a propaganda. Ela enaltecia a figura do imperador, já que os romanos eram povos conquistadores. Então, cada civilização que conquistavam, eles construíam um monumento ali para enaltecer a figura do imperador. Já em toda a Idade Média, a arte era controlada pela igreja. Então, todas as manifestações artísticas eram voltadas para a religiosidade. A igreja, ela controlava o artista, por exemplo, ele não podia assinar suas obras. Todas as figuras eram figuras santas, então o artista ele tinha que estar espiritualizado para produzir as figuras santas. E ela se servia também com uma função pedagógica, porque a maioria dos fiéis não sabiam ler. Então, eles procuravam aprender os dogmas da Igreja Católica através das figuras, das imagens, das pinturas das igrejas, das grandes catedrais. Então, a arte
da Idade Média era voltada para a religiosidade. Então, a gente vai verificar que a arte ela é um reflexo do ser humano e representa a sua condição social e essência de ser pensante. Como vocês viram, cada momento da história da arte, ela tinha uma função diferente. Então, os historiadores, eles dividiram a arte da seguinte forma, ou seja, a arte pode assumir algumas funções de acordo com o propósito do artista. Muitas vezes, a função da arte tende a ser mal compreendida. Então, as funções da arte são naturalista, pragmática ou utilitária e formalista. Vamos analisar cada função da arte. Primeiramente, vamos analisar a função naturalista. Ou seja, o interesse do artista é o de tornar sua obra verossímil. Aqui nós temos uma pintura rupestre onde os seres humanos, os homens primitivos, procuravam retratar os animais da forma mais realista possível. Então, é por isso que essa arte é chamada naturalista, como se fosse uma cópia ali dos animais. E vamos agora dar mais um exemplo da função naturalista. Ou seja, a obra de arte é analisada pela sua semelhança com a realidade. Aqui nós temos a imagem, o retrato de D. Pedro II. Antes da invenção da fotografia, as pessoas eram retratadas através da pintura. Então, ela ficava pousando várias horas ali por um artista. E o artista, ele tinha que fazer uma mistura na paleta para conseguir o tom da pele dessa pessoa que estava sendo retratada. Então, é por isso que ela é chamada naturalista, porque é uma arte que procura retratar a realidade. E agora vamos dar um outro exemplo da função da arte, que é a pragmática ou utilitária. A arte torna-se apenas um meio para se atingir finalidades descompromissadas com o fazer artístico. Aqui nós temos uma cerâmica, como vocês podem ver, a estética é perfeita, o grafismo, e toda arte indígena, ela tem uma finalidade, ela tem uma função para guardar mantimentos, tanto a cerâmica quanto a cestaria, até as pinturas corporais, elas têm uma função diferente, porque cada etnia, cada traço ali do grafismo indígena, ela tem um significado. Então, toda a arte indígena, ela é funcional, ou seja, ela é utilitária. E vamos dar mais um exemplo. Bem, a obra de arte, ela é analisada por sua finalidade prática e não tem objetivo puramente artístico, função religiosa e pedagógica. Aqui nós temos uma imagem de um imperador romano, certo? Essa aqui é a arte bizantina, a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. Ela foi produzida com mosaico. O que é mosaico? São várias pedrinhas coloridas que são colocadas uma próxima à outra até formar a figura do imperador. Vocês percebem aí que essa figura, ela não é naturalista, porque ela não procura imitar a realidade. Os traços aí do imperador, ele está distorcido. Então, toda a arte religiosa, principalmente da Idade Média, ela tinha função pedagógica, ou seja, de ensinar os fiéis os dogmas da Igreja Católica e também de mostrar o poder do imperador. Geralmente, na arte bizantina, os imperadores eram sempre retratados próximo às figuras santas de Jesus Cristo e mostrava as histórias bíblicas. Agora nós vamos ver a arte formalista, a função da arte formalista.
Então, aqui a meu lado nós temos uma arte, a fuga, certo? De Kandinsky, ou seja, na formalista ou artística, o que move o artista é o interesse pelo estético, que se apega à organização dos elementos que compõem uma obra de arte, como a estrutura, a forma, a composição, as cores, a textura e a harmonia. Como vocês podem verificar, isso aqui não é uma arte naturalista porque não está imitando a realidade. Nós não temos nenhum objeto, nenhuma figura de pessoas, nenhuma paisagem. Aí nós temos apenas formas, certo? Cores. Então, Kandinsky, ele produziu aí uma arte abstrata e a função dessa arte é apenas para ser apreciada. E também nós temos um outro exemplo de arte formalista. O formalismo inclui obras de diferentes tendências e trabalha o conceito do olhar e o resultado da experiência visual e estética. Aqui nós temos a Mona Lisa, diferente da obra de Kandinsky, que era uma obra abstrata, aqui é uma obra figurativa, de Leonardo da Vinci. Todos vocês conhecem a Mona Lisa, que a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. Então, essa obra é uma das obras mais conhecidas de toda a arte ocidental. Essa obra, o Da Vinci, ele experimentou ali a perspectiva, como vocês podem ver, o fundo aí do quadro da Mona Lisa. E ele também experimentou técnicas de esfumato, chiaro escuro e também o olhar da Mona Lisa é enigmático. Se você for numa galeria de arte, essa obra está exposta no Museu do Louvre. É uma das obras mais concorridas do museu. E qualquer lugar que você anda na galeria, a Mona Lisa vai estar fixando o olhar diretamente para você. E também ninguém sabe os sentimentos da Mona Lisa. Então, essa obra formalista, ela foi feita para a experiência estética do espectador. Ela foi produzida apenas para ser apreciada. E sempre quando tem obras de arte numa galeria, no museu, elas foram feitas para a experiência estética visual do espectador. Então, esse foi o nosso tira-dúvida dessa aula e vamos agora ao nosso checklist. Vamos ao checklist do conteúdo. Afinal, o que é arte? Então, arte é uma manifestação humana universal que se comunica de forma simbólica e criativa com a sociedade. Cada cultura e lugar possui seus próprios códigos artísticos. É a expressão de um ideal estético através de uma atividade criadora. Então, a arte, ela foi dividida em 3 funções. Então, ela foi dividida na função naturalista, pragmática, utilitária e formalista. O que é a função naturalista? Naturalista é quando o artista ele procura retratar a realidade. Por exemplo, os homens pré-históricos retratavam os animais da forma mais real possível. E antes da invenção da fotografia, os seres humanos eram retratados através da pintura e do desenho. Então, o artista ele ficava horas e horas olhando ali, fazendo desenho de observação ou uma pintura de uma pessoa ou de uma paisagem. Então, é chamada de pintura ou função naturalista que procura imitar a realidade. Já a função pragmática ou utilitária, nós demos o exemplo da arte indígena, ou seja, existem várias etnias indígenas e todas elas produzem a sua arte.
E essa arte, ela tem uma função, ou seja, ela é utilitária. Ela foi produzida para armazenar os mantimentos ali, a mandioca, águas também, bebidas indígenas. Então, tanto a cestaria como a cerâmica, apesar dela ser produzida de uma beleza, de uma estética muito bonita. Então, ela tem essa função utilitária, assim também como a arte religiosa. Por exemplo, na Idade Média, a arte tinha uma função pedagógica. Ela foi produzida para ensinar os dogmas da Igreja Católica. Nesse período da Idade Média, os seres humanos não eram retratados, eram apenas retratadas figuras de santo na parede das igrejas. Então, havia aquelas figuras religiosas que mostravam trechos da Bíblia. Então, através dessas pinturas, os fiéis aprendiam os dogmas da Igreja Católica. Então, ela tinha uma função pedagógica. E já a função formalista, o artista, ele pinta ali, ele pode ser uma pintura abstrata, ou seja, com cores, com formas, ou também ele pode retratar algo, por exemplo, uma paisagem, a Mona Lisa. Só que essa pintura, ela foi produzida para ser colocada numa galeria de arte. Então, ali o espectador ele tem uma experiência estética ao observar essa obra de arte. Então, a arte, ela contribui para uma melhor compreensão do mundo, da sociedade e dos anseios humanos. E esse foi o nosso checklist desta aula. E agora nós vamos chamar a nossa dica. Vamos agora às dicas da nossa aula. Então, anote aí a primeira dica. Funções da arte. A arte ela pode ser naturalista, pragmática ou formalista. Então, toda vez que vocês observarem funções da arte, vocês vão lembrar que ela é naturalista, pragmática ou formalista. E agora vamos para a nossa segunda dica. Observe aí a arte naturalista. Então, a nossa dica é que ela é uma cópia, ou seja, ela retrata alguma coisa. Como vocês podem observar, o artista está representando, através da pintura, uma rua. E ele podia estar ali retratando uma pessoa, um objeto. Então, a naturalista é uma cópia, ela retrata alguma coisa. E agora vamos na função pragmática. A função pragmática, ela é útil, serve para alguma coisa. Aí nós temos uma urna funerária que ela tem a função de guardar as cinzas de um ente querido de uma determinada etnia. Então, toda a arte indígena, ela tem uma função utilitária, principalmente a cerâmica, a cestaria, ela serve para guardar os mantimentos da etnia indígena. Agora temos a função formalista, que ela não tem função nenhuma, ela foi produzida apenas para ser apreciada. Aqui nós temos a obra de Kandinsky, A Fuga, que é uma obra abstrata, que ela foi produzida apenas para ser apreciada. Então, todas as obras, todos os quadros que estão presentes numa galeria de arte, eles foram produzidos apenas para que o espectador tenha uma experiência estética ao observar essas obras. Aqui nós temos uma obra abstrata, mas poderia ser uma obra também naturalista, podia ser também uma arte indígena. A partir do momento que ela está numa galeria, ela foi colocada ali para que o espectador tenha essa apreciação através do olhar e tenha uma experiência estética. E essas foram as nossas dicas dessa aula e agora vamos para o nosso encerramento.
Foi muito bom estar com vocês e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Semean, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Fique com Deus e tchau!